Eu vou lendo os textos conforme nós formos andando. Eu quero continuar a reflexão que nós tivemos na semana passada sobre os exercícios da vida cristã. E eu disse para vocês de que a vida com Deus exige renúncia, exige entrega, de que não existe uma vida cristã sem negar a si mesmo, sem tomar a cruz. E disse que uma boa explicação, uma boa imagem para nós entendermos a vida cristã está em Provérbios 4:18, quando diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada, a luz de um novo dia que brilha cada vez mais até plena claridade do dia. Você já está decorando até isso, né? Que a cada dia que passa, essa luz do justo vai brilhando mais, como o dia vai clareando, e assim precisa ser o nosso andar com Deus, assim precisa ser a nossa jornada espiritual, cada dia mais claro, cada dia mais parecido com Jesus. Quero lhe reafirmar nessa noite também que é impossível, não é possível obter progresso espiritual sem renúncia e dependência do Espírito Santo. Impossível alguém progredir espiritualmente sem renúncia. A renúncia nos leva a aplicar a palavra de Deus em nós, a abrir mão daquilo que a palavra de Deus diz de que não é o correto. E a dependência do Espírito Santo nos convence e nos ajuda a isso, porque sem a ajuda do Espírito Santo, nós jamais conseguiríamos avançar e progredir na vida espiritual. Nós já vimos na semana passada alguns exercícios. O primeiro é: procure as coisas do céu. E o texto de Paulo diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. O segundo exercício era: eleve os seus pensamentos além das circunstâncias. Paulo diz no verso 2, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O cristão vive no mundo, mas pertence ao céu. O terceiro exercício era: viva uma vida escondida em Deus. Porque vocês morreram e agora a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. O quarto exercício que deveríamos praticar é sempre viver com a expectativa da volta de Cristo. Pode ser que Ele volte hoje, enquanto eu esteja pregando, pode ser que Ele volte essa noite, pode ser que Ele volte ao raiar de um novo dia, na próxima semana, eu não sei. E Paulo diz que quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, vier em glória, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E hoje nós vamos caminhar a partir do verso 5, até onde o tempo e o Espírito nos conduzir nessa noite. E o verso 5, temos uma instrução muito clara, uma ordem, para que não alimentamos o nosso desejo de pecar. O apóstolo Paulo diz: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, desejos maus, ganância, que é idolatria. A primeira ordem que vimos na semana passada é buscar as coisas que são do alto e manter a nossa mente nas coisas do céu. Só que isso é impossível se nós formos dominados pela natureza terrena. O cristão tem o Espírito Santo dentro dele, mas ainda tem uma natureza que luta contra isso. E a ordem é muito clara quando diz: façam morrer isso. Não alimente essa natureza, não dê moleza para ela, mate a míngua. A palavra original de amortecer ou de fazer morrer é exatamente isso, amortecer. Tire a força da sua natureza terrena, não deixe ela dominar a sua vida, faça morrer tudo o que pertence a essa natureza. Se recuse a satisfazer os desejos da sua carne e até mesmo, se precisar, ir a últimas consequências. Nosso corpo quer conforto, ele quer prazer, ele quer ser o centro das atenções, mas preste atenção: quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, a Bíblia diz que nós somos salvos do poder do pecado. Eu tenho para compartilhar com vocês o texto de Romanos, no capítulo 6, no verso 14, quando o apóstolo Paulo diz: pois o pecado não os dominará. O pecado não tem domínio sobre você, ele não tem mais legalidade espiritual de atacar você.
Agora a gente, mesmo sendo salvos do poder do pecado, a gente não está livres da presença do pecado e da tentação de pecar. E a escolha, o que faremos, se cederemos ao pecado ou se vamos vencê-lo pelo poder de Cristo Jesus nosso Senhor, é minha e sua. E o conselho de Paulo aqui é: não alimente isso, façam morrer isso. E ele começa destacando algumas coisas. Ele fala sobre a imoralidade sexual, todos os pecados ligados à área sexual, seja a cobiça dos olhos, sejam os pensamentos, sejam as ações, a ordem da palavra de Deus. Se você quer crescer em Cristo Jesus, se você quer tornar-se mais parecido com Jesus, pratique esse exercício, faça morrer esse desejo. E o conselho do sábio é fugir da aparência do mal. Não precisa ser o mal em si, uma aparência má, fuja dela. Ele nos diz para que a gente faça morrer as paixões violentas, prejudiciais. Pode ser pelos bens, pode ser pelos esportes, pode ser pelas pessoas, pode ser um apetite desordenado. Faça morrer isso. Faça morrer os desejos maus, os desejos malignos, às vezes de vingança, de querer o mal do outro. Faça morrer a ganância, e como sinônimos de ganância teria avareza, esganação, mesquinhez, e o apóstolo diz que isso é idolatria. Tem pessoas que já estão bastante tempo na fé, não tem mais uma imagem na sua casa, não se prostram mais diante de uma imagem, entenderam que isso não é correto, mas acabam adorando os bens, um esporte, um filho, uma pessoa em particular. E entendimento que a Bíblia vai nos dar é que tudo que tira o lugar de Deus na nossa vida é adoração. O ser humano adora aquilo que ele ama. Pode ser o dinheiro, pode ser a fama, pode ser os prazeres. Isso se torna o seu Deus, o seu ídolo. Isto toma o lugar de Deus, e a ordem é: faça morrer tudo isso. Não alimente essas coisas. Você não vai vencer se você não fazer isso. É a história que já compartilhei algumas vezes com você, na época que não era tão errado ainda, não tinha o direito dos animais, em que se tinha uma rinha lá e dois animais sempre brigavam, sempre os mesmos, e o dono daqueles animais sempre acertava as apostas para que aquele animal vencesse, e queriam saber a razão, porque essa semana o senhor aposta toda a sua riqueza no branco e o branco vence, porque o senhor aposta todas as suas riquezas no marrom, no preto, e ele vence. E ele explica de uma forma muito interessante: aquele a qual eu não quero que vença, eu faço ele ser amortecido, ser minguado. Eu não o trato direito, eu deixo exposto ao sol, eu não lhe dou água. No momento do conflito ele está sem força nenhuma. Quanto ao que eu quero que vença, esse é o alimento certinho, eu deixo à sombra, eu deixo descansado, eu deixo em segurança. Quando o apóstolo Paulo diz: façam morrer todas essas coisas, ele está dizendo: não alimente. Se alguma dessas coisas lhe provoca, e porque quando você passa por uma região, alguma coisa, aquilo incita pensamentos, e você mude o seu caminho. Se você não tem condições de assistir programação da televisão ou usar o computador, porque uma coisa leva a outra, jogue fora aquilo, livre-se disso, faça morrer essa velha natureza. E a razão é simples, é porque o pecado não fica sem consequência. Se a sua Bíblia está aberta no verso 6, ele diz: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Pecado é como uma semente, ou é uma semente plantada na carne que trará consequências. E não é que Deus é ruim, Ele dá liberdade para mim e para você de pecar ou deixar de pecar, e nos instrui dizendo: escolha a vida para que vivam. Mas a partir das minhas ações, das minhas semeaduras, a consequência se torna inevitável: a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O agravante aqui é que já foi experimentado o poder desses pecados, mas ele diz: o pecado não faz mais parte da vida de vocês. Amém? As quais vocês praticaram no... Está ali forte até, mais em destaques. Ao qual vocês praticaram no... Mais um lá, gente. Isso. Agora vai dar certo. Vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, pecado
é algo que acontecia no passado, já não faz mais parte da nossa vida. E ele diz: as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Não é mais uma realidade na vida do cristão, pelo menos não precisa ser. Toda tentação que vem sobre você, a força de Deus para você vencer ela. É a promessa de Deus. Estou me lembrando de 1 Coríntios 10, 13, que o apóstolo registra dizendo: não veio sobre vós provação, tentação, senão humana, mas fiel é Deus, presta atenção, de que não deixará tentar acima do que você pode suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a gente escapa, sem que as nossas vestes sejam manchadas. O sexto exercício dessa noite: abra mão de tudo o que atrapalha seu relacionamento com Deus. Mas agora, abandone todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. E a palavra no original despir é como a gente entende, né? A gente diz hoje muito: eu vou ali trocar essa roupa, tirar essa roupa. Mas se a gente voltar alguns anos atrás, a expressão despir era muito comum para esse ato. Eu vou ali me vestir, ou vou ali me despir e já volto. E o apóstolo está dizendo de que nesse processo de transformação acontecido na nossa vida, foi tirado a roupa velha, foi despido de nós essa natureza caída, e agora a gente pode com certeza abandonar todas essas coisas. A ira e a indignação, no seu original aparece como sinônimos, a impaciência com o próximo. Então estoura uma mistura de sentimentos, de superioridade, de ódio, um senso de justiça própria por palavras ou por ação. Estou irado com alguém. Ele disse também para que abandone toda a maldade, a depravação, o vício, a malícia, a má vontade. Pode ter um significado tão amplo que o apóstolo aqui consegue atacar uma variedade de maldade. Isso inclui até mesmo a ideia, e com certeza está aqui, a ideia de prejudicar o próximo. Ele diz: abandone a maledicência, uma palavra que a gente não ouve todo dia, mas a sua tradução é bem simples, é o falar mal de Deus ou dos homens. Eu acho que isso tem manchado a roupa de muitos, porque a gente consegue ao mesmo tempo falar mal dos homens e de Deus. Mas ele diz agora: abandonem. Façam sair de vocês como uma roupa suja e velha. Quando você resolve que não entende da coisa, mexer com graxa, e quando chega dentro de casa a mulher diz assim: nem entra com essa roupa, tira ela e joga no lixo. Abandone isso. Ele fala de a necessidade de abandonar a linguagem indecente. E aqui vai entrar palavras de ira, a boca suja, palavras de maldição, o falar mal de alguém, o diminuir as pessoas. E quando eu estava estudando isso, eu me lembrei dos pais, pelo contato contínuo com os filhos, às vezes liberam palavras terríveis, uma linguagem realmente indecente. Toda criança vem com a chama divina dentro dela, com um potencial colocado por Deus dentro dela, e às vezes o que os pais fazem é arrancar isso deles. A criança às vezes chega em casa toda empolgada, dizendo: um dia eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E o pai ou mãe, às vezes perto, dá um peteleco até: cai na real, moleque, não está vendo quem nós somos? Isso é uma linguagem indecente, inapropriada, sem propósito. E a maior preocupação é que a boca fala, que o coração está cheio. Eu ouvi falar que a mãe judia, ela tem uma forma tão poderosa de agir, de que se a criança chegar em casa dizendo: mãe, me chamaram de feio, meu filho, se a gente tivesse dinheiro, a gente levava eles no oculista. Eles não estão vendo a beleza que existe em você. Mãe, me chamaram de burro, meu filho, eles devem ter algum problema mesmo, porque Deus te deu uma inteligência tão poderosa. Um dia desse, numa das leituras que fazíamos aqui, chegamos até a história de um grande homem.
não me lembro se foi Thomas Edison, não me lembro quem foi agora, de que mandaram uma carta do colégio para sua mãe, e a mãe abriu e leu: seu filho está acima da média, não conseguiremos continuar mantendo ele neste colégio, eduque a senhora mesmo. Aquela mulher guardou aquela carta e se dedicou a instruir aquela criança que teve o seu nome marcado na história. A sua mãe faleceu e tempo depois alguém foi à casa dela e acharam a carta, e a carta dizia: seu filho é burro, nós não continuaremos investindo tempo na educação dele, se quiser que ele aprenda alguma coisa, faça você mesmo. Mas aquela mãe mudou tudo isso, porque aquela mãe não se prostrava diante de uma linguagem indecente. Ela havia com certeza tirado essa roupa e vestido uma roupa de um novo homem que Cristo dá, e aquela mãe mudou a história da humanidade. Eu não me lembro se é Albert Einstein ou se foi o Thomas Edison, mas os dois marcaram a história. Livre-se disso em nome de Jesus. Ele diz: abandone a mentira, não mintam uns aos outros. Conversando com Silvio no final da celebração passada, ele disse que essa palavra, dependendo dos comentaristas, ela é até mais ampla, dizendo: não minta para você mesmo, não se engane. Não dá para levar uma vida desta forma, de engano. Fale a verdade. Quando Paulo escreve aos irmãos em Efésios, ele diz: vistam a armadura de Deus, e dentro dos itens da armadura de Deus a verdade está lá. Abandone isso, e uma das razões para que ele está conclamando esses irmãos é que eles agora são novas criaturas, e o chamado é para viver o novo tempo. Ele diz: visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, ao qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. Você nasceu de novo. E se você não tem essa convicção, nessa noite está aqui aquele que pode fazer você nascer de novo. Eu insisti de trazer outra vez aqueles dois irmãos que eu contratei para vir no culto passado, o irmão Elefante, o irmão Leão e o irmão Ganso, porque nós somos chamados para viver o novo, e não para se adaptar a algo parecendo-se novo. E eu queria que você entendesse, passa mais uma tela para mim, de que nós precisamos nascer de novo, que a religião não gera o novo, de que o contato com as pessoas aqui na igreja geram adaptações. Crente que nasce de novo, tira uma roupa, se despe daquilo, morre, vai às águas, é sepultado, e a Bíblia diz agora que ele é uma nova pessoa. Nunca vai ser uma girafa, o seu leão. A palavra que há um chamado direto para nascer de novo foi um homem religioso que procurou conhecer Jesus. Em João no capítulo 3 nós temos a informação que no final de uma tarde, um homem chamado Nicodemos, entre os principais religiosos, querendo conhecer Jesus, a sua história, o poder que havia em Jesus, mas não querendo ser vistos pelos outros, espera o sol começar a se pôr e vai ao encontro de Jesus. E ele começa a conversar com Jesus, mas Jesus não leva em conta o seu papel religioso, a sua posição religiosa. Jesus olha para ele diretamente, como se dissesse: nada de adaptações funcionam, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos argumenta com Jesus dizendo: tá, Senhor, eu vou voltar agora para o berçário da igreja, ou mais do que isso, vou voltar a usar fraldas agora. Pode eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus olha para ele e diz assim: você não está entendendo, Nicodemos. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce pelo Espírito, esse vive uma nova vida em Cristo Jesus.
É necessário nascer de novo. Nós podemos sim abandonar o velho homem, nós podemos sim fazer mortificar as obras da carne, porque ele diz: quando isso acontece, a gente tira uma roupa velha e a gente agora se rende ao senhorio de Jesus Cristo, se reveste com o novo. E esse é um processo que vai sendo renovado pelo conhecimento de Cristo. É o que Jesus disse: vocês vão conhecendo Cristo Jesus, a verdade, e a libertação vai acontecendo no interior de vocês, e desse interior vai jorrar um rio de água viva para matar a sede da multidão. Viva o novo de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, a Bíblia diz: é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Eu creio nesse evangelho transformador. Eu tenho orado por essa transformação genuína. Se olhar para os seus lados aí, nós temos aí 5 ou 6 cadeiras que não estão ocupadas, e isso poderia deixar qualquer pastor satisfeito. Eu quero mais. Eu não quero uma igreja cheia de gente, eu quero uma gente cheia de Deus. Eu não estou julgando que você não está vivendo dessa forma, eu estou lhe convidando, dizendo: tem mais de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu quero viver o novo de Deus. E eu sei que hoje, pela ausência de regras apertadas, pela ausência de perseguição, muitas pessoas vão chegando na igreja e vão se adaptando, e não é esse o propósito do evangelho. Não foi por isso que Jesus morreu, não é por isso que o sangue dele foi derramado, não é por isso que o sangue de pessoas que deram a sua vida por amor a Jesus foi derramado, mas foram derramados e valeu a pena, porque todo aquele que nele crê, diz a palavra de Deus, desfruta de vida eterna, desfruta de um novo momento na sua vida. Vocês são chamados para viver o novo de Deus, um exercício diário. Viva o novo de Deus. Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo. Deus é um Deus de novidade tão tremenda que a Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, até um novo nome você vai ganhar. Se tem alguém que não gosta do seu nome, não se preocupe. Como diz a palavra de Deus, é só mais um pouquinho de tempo, e o que tem que vir virá e não tardará. E chegando lá nós receberemos um novo nome. As horas se avançaram, nós vamos fazer exercício o ano todo, porque eu estava dividido na minha mente em 4 sessões de exercício, mas a de hoje eu não concluí, para não deixar vocês cansados com os exercícios. Nós continuamos numa próxima oportunidade, em nome de Jesus. Esteja em pé por bondade.